Olá, muito boa tarde para você. Está começando aqui na TV Novo Tempo mais um Entre Família. E para você que está chegando agora, não sabe, mas ontem damos início a uma semana muito especial, Pais Preparados, e a cada dia um tema diferente, mas os apresentadores são os mesmos. Vai dar tudo certo. Suza, E aí, tamo aí, né? estamos aí, né? Sabe aquela frase, é o que tem para hoje? É um pouquinho, nós estamos dois aqui um pouquinho quebradinho da saúde, mas estamos aqui por você. Bora lá. Ô, Cris, é igual quando você pergunta, tudo bem? Aí a pessoa responde, tamo indo. Tipo, Como é que é? Vamos. Mas estamos aqui muito felizes por poder compartilhar com você esse assunto muito legal que a gente está abordando nessa semana. Então é o seguinte, se você chegou hoje, saiba que essa semana estamos falando tudo sobre pais preparados. E a cada dia uma temática nova. E atenção, senhoras e senhores, para o tema de hoje, pais preparados, filhos protegidos. Aê! Filhos protegidos com Eu adorei essa tecnologia nossa, você viu? Eu acho que podia ficar fixa isso aí, né? É uma tecnologia humana. Humana, manual, não tem, né, inteligência artificial que Funciona junto com a gente. tenha esse conceito que a gente tem aqui no programa, mas é muito bacana. E hoje a gente vai pegar um tema que muitas vezes é um tabu para falar na família. Nossa, eu acho Se que tem, sempre, né? se Porque tem sempre um ciclo que às vezes é difícil de quebrar essa questão da sexualidade, até culturalmente, né? A beleza com que Deus projetou a sexualidade humana ficou envolta de um contexto muito distorcido. Então, tipo, né? O sexo foi feito para o ser humano em um momento correto, no casamento e tal, mas aí a gente embalou ele em muitas crenças limitantes. E a dificuldade de falar com as crianças vem de uma mochila carregada de traumas também, para um ambiente onde tinha que sussurrar algumas coisas. É claro que cada idade tem a sua pedagogia, mas, gente, às vezes os nossos filhos recorrem à internet, aos amigos, e aí o que acontece? A gente não consegue exercer uma cultura dos nossos princípios falando desse assunto, Suza. É isso aí. Hoje nós vamos falar sobre educação sexual e não necessariamente educação sexual e sexo, né? Estão ligados. E hoje a gente vai tentar entender um pouquinho melhor esse assunto, ver como que a gente pode falar para os nossos filhos, ainda que pequenininhos, tá? E adolescentes, que eu imagino que seja a fase mais complexa de tudo. Hoje você vai dar vazão aí para sua mente, aquelas perguntas que provavelmente seus filhos já fizeram e você sempre corre, depois a gente conversa, depois a gente conversa. Então hoje nós vamos aprender tudo com a nossa especialista que já está aqui. Nós vamos para o intervalo e na volta a gente apresenta a nossa especialista, tem também interação, tem dinâmica, tem muita coisa legal. Então não perde, não desconecte, continue ligadinho, Entre Família volta já. Entre Família está de volta, que bom que você está juntinho da gente nessa tarde, nessa semana super especial que estamos falando sobre educação de filhos. Hoje vamos ensinar os nossos filhos como ficarem super protegidos, vamos falar sobre educação sexual. E a gente quer saber, né, Cris? Verdade. Você fala sobre esse assunto aí na sua casa? Quais são as suas limitações quando o assunto é educação sexual? Conta pra mim. E é verdade. Então, papai, vovó, pode até contar o seguinte, hein? Legal é fazer uma linha, às vezes, olha, eu quebrei um ciclo, na minha família a gente tinha muita dificuldade, eu tive dificuldade, porém quebrei o ciclo. Não, olha, eu realmente criei um ambiente, eu não sei nem por onde começar. Eu sei que é bom, eu sei que protege, mas eu não sei porque o meu filho tem 6 anos, tem 5, tem 13. Então, abra o coração. E para a mamãe e para a vovó que não queira se identificar, não tem problema. Pode perguntar para a gente, manda no WhatsApp 12 983150249. 12, está aqui, ó, o WhatsApp 983150249. E a Suza tem também uma outra oportunidade de você chegar nesse mesmo número, né, Suza? É tecnologia, minha gente. Esse é o QR Code, você aponta a câmera do seu celular, aparece um linkzinho ali, você clica e aí já vai direto para o nosso WhatsApp. Olha que fácil, né? E já manda a sua interação para participar aqui junto com a gente. E uma curiosidade interessante, eu estou super ansiosa para aprender, até pela nossa especialista que está aqui pela primeira vez no Entre Família presencial. Ela já esteve online, né? E hoje ela vai dar uma aula para a gente. Mas a primeira coisa que eu aprendi, Cris, foi dar nome, ensinar o nome certo para os órgãos genitais. Eu achei isso assim, ó. Eu pensei, meu Deus, mas pode falar o nome real? Porque a gente passa uma vida não dizendo, né? Dizendo qualquer outra coisa Mais do que uma vez, o quanto delicada você eu tive que quebrar fala da anatomia. Isso, e eu tive que quebrar esse ciclo, como você falou, porque no começo era estranho, soava estranho.
Mas aprendi e tem dado certo, a gente acaba quebrando realmente esses tabus e hoje vamos quebrar mais ainda. Vamos? Bora lá, Suzy, você consegue passar nesse cantinho aí? Claro, Agora nossos... ainda continuo fitness. Não, mas é mais por questão do Ah, objeto tá mesmo, bom. não tô falando, não. Fique tranquilo que não tô fazendo piadinha com o seu peso, nada, tudo tranquilo. Tava cuidando da logística. Ufa, que Como o bom nosso programa ver. agora é uma semana especial, o pessoal colocou uma poltrona especial que podia ficar, mas em breve, a Caraninha, antes de começar o programa, a nossa diretora veio aqui Ai, que ótimo. e ela me prometeu que nessa nova cidade do Entre Família que ela está criando, ela como gente, prefeita Júlio vem aí. aqui vai dar bons banquinhos para a gente. No próximo cenário vai ter uma dinâmica muito bacana, vai ser muito legal. Mas enquanto isso a gente vai matando a saudade assim de um banquinho mais, que o nosso é mais durinho, né? Agora, duro mesmo, Suza, é lidar com crianças sem o conhecimento, sem saber para onde ir. Agora, quando a gente tem uma profissional de gabarito que hoje vai estar sentada na sua sala, aí é outra coisa, né? É outra coisa. Hoje a gente recebe com muito carinho mesmo, Eliane Mello. Ela é sexóloga, cristã, psicóloga, fisioterapeuta pélvica. E há 16 anos, Eliane Mello prepara pessoas para viverem o melhor da sexualidade. E ela aborda também esse assunto dentro do contexto infantil. Inclusive tem livros, né? Eliane, seja muito bem-vinda ao Entre Família. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Educação sexual, né? Educação sexual e sexo são coisas diferentes? O que é educação sexual? Então, para a gente começar a falar sobre isso, Susan, a gente tem que entender o seguinte. Os pais, eles ficam muito assustados por acharem que educar sexualmente é falar sobre sexo. Então, os pais já ficam no terror, vou ter que explicar tudo, Imagina. Como é que esse menino foi feito, ai meu Deus, como é que ele entrou. Primeira coisa, relaxa, respira fundo e entenda o que é a sexualidade. Então, sexualidade não é falar só sobre sexo. Sexualidade tem a ver com personalidade, tem a ver com quem você é, tem a ver com autoestima, tem a ver com segurança em relação ao seu corpo. Educação sexual tem tudo a ver com proteção ao abuso sexual, tem tudo a ver com desenvolvimento, é a criança entender como é que ela está se desenvolvendo, ela gostar dela mesma, ela se sentir segura com quem ela é, ela entender o corpo dela, ela ter noções de higiene. Né? Então, a gente às vezes pensa assim, higiene faz parte de educação sexual? Faz parte de educação sexual. Então, educação sexual envolve o bem-estar com ela mesma, com o outro, proteção do corpo, conhecimento em relação ao corpo e uma coisa importantíssima que é a próxima fase. Né? Então, quando a gente olha para essa criança e, enquanto pais, a gente precisa entender da nossa responsabilidade, que é um privilégio. Eu costumo dizer assim, é um privilégio para os pais educarem os filhos sexualmente. Então, quando eu olho para esse privilégio, eu preciso entender que eu preciso ser a base para essa criança se tornar um adulto com caráter, bem formado. E a educação sexual na infância vai promover tudo isso. Então, é muito bonito, fico né? pensando o pessoal de casa agora que tinha uma visão mais superficial disso, ou até mesmo distorcida. É claro que a gente não completou tudo isso ainda. Então, ó, espera o programa. Vamos fazer o seguinte, para a gente pegar, inclusive, essas opiniões, a nossa repórter, Maureen, foi até as ruas falar, né, com o povo para saber essas ideias, se tem realmente esse conceito que a nossa especialista trouxe. O que passa na cabeça do povo? Bora lá? Aqui no Entre Família, pode rodar. Vocês do Entre Família já sabem que eu não sou mãe, né? Mas quando eu penso que um dia eu vou ter uma criaturinha em volta de mim que vai me perguntar assim, mamãe, o que é sexo? Eu já fico gelada. E hoje eu vim pro shopping aqui em São José dos Campos, equipada aqui, ó. Caixinha e tudo com perguntas difíceis, tipo essa que eu acabei de fazer, que as crianças fazem pros pais, sabe? Você aí que é mais adulto, já ouviu do seu filho? Pois é, vim aqui pra ver o que os pais responderiam. Vou abordar alguns deles, tirar uma perguntinha aqui da caixinha. A gente vai ver qual que é a resposta deles. Bora lá. Tô aqui com esse casal maravilhoso, quero saber o nome de vocês. Jurema. E você? Josué. Josué, Jurema, tem assunto quando você tá criando um filho que é difícil de responder? Uma pergunta meio capciosa, assim? Como tem? Tipo, qual, assim?
Muitas, viu? Muitas delas. Será que eu tenho alguma aqui que vocês tiveram que responder? Você vai tirar uma pra mim. Pode pôr a mão aí dentro. Seu filho pergunta por que a mamãe tem peito grande e o papai não. Ixi, e agora? O mais fácil para responder é que a mamãe é mamãe e o papai é papai. Simples assim. Simples, sabe? Sem dar muita intimidade para a criança e perguntando mais, ainda mais se ela é muito pequena, né? Que ela não for capaz de entender a explicação. Então tem hora, dia, tempo pra tudo quando é criança, pra responder algumas coisas. Com certeza, tem bastante sim, é verdade. E como é que foi quando vocês eram pais, assim, quando essas perguntas chegavam? Nossa, olha, era difícil porque pais de 4, então era muita pergunta, muito questionamento e curiosidade. Eles são extremamente curiosos, né? E prestam muita atenção. Ô, Diego, você tá aqui com o pequeno Tiago. Oi, Tiago. Ih, ficou com vergonha, gente. Mas será que o pai vai ficar com vergonha aqui do assunto que a gente vai falar agora? Já fez pergunta difícil pra você, que você ficou assim, meu Deus, como que eu respondo? Já começa, né? Nessa idade já começa a fazer algumas perguntas, aí a gente tem que pensar bem, direitinho para responder. Claro, né? Eu quero que você tire uma aqui. Pode colocar a mão aí? Ih, lá vem. Seu filho conta que foi beijado na boca por uma coleguinha na escola? Minha nossa, e aí, o que que faz? Aí a gente tem que explicar direitinho, né? Para ele entender as coisas. E eu quero saber exatamente como que seria a sua resposta nesse momento. Não é fácil, mas a gente tem que explicar, né? Que o menino é menina, como funciona. E de um jeitinho a gente vai... Sobre os momentos certos, talvez? Sim, verdade. Porque nessa idade tudo é novidade, né? Então é complicado. Mas passaria por essa, né? Sim. Faz parte. Faz parte. Põe a mão aqui, Lília, e tira uma pergunta pra gente. Não tem nenhuma, graças a Deus. Abre aí que vai ter uma perguntinha. Seu filho fala que os amiguinhos estavam falando sobre mulheres nuas na hora do intervalo. Ele já viu a mamãe de sutiã e calcinha. Sabe que papai é diferente da mamãe. Você é igual ao papai, a mamãe é diferente. Então não ia fazer um grande chabu disso? Não, nossa, de jeito nenhum. Não tinha problema, não. Na minha casa também não ia acontecer isso. Não tem essa diferença, assim, que o pessoal parece um bicho de 7 cabeças, né? Tô com a Mariângela e outros 2 presentinhos aqui. Qual é o nome deles? Pedro e Davi. Pedro e Davi. Devem fazer perguntas difíceis pra você já? Bastante, muitas perguntas difíceis. E aí, tá sempre preparado ou não? Nem sempre, né? Então eu quero ver se uma dessas aqui você vai estar preparada. Seu filho pergunta, como se faz um bebê? Meu Deus. Do lado deles aqui agora, prova de bala. Como é que responde isso, menina? Dentro, né, do que a gente pode explicar da fase deles, a gente explica que Deus fez, né, um homem e a mulher e que tudo se encaixa, que é o amor da mamãe e do papai e que aí a gente consegue, né, uma sementinha, papai coloca uma sementinha na mamãe e aí a gente, gera um bebezinho dentro da nossa barriga. Muito bom. Palmas. É complicado, né? Muito, bastante. E tem que tomar, assim, cuidado com as palavras para cada faixa etária? Sim, com certeza, porque conforme vai crescendo, no caso, eles vão entendendo, né, tendo um entendimento melhor do assunto. Então, por exemplo, o mais velho, ele já está começando a ter algumas coisas na escola, né, alguns assuntos sendo abordados dentro da faixa etária que talvez o pequenininho ainda não entenda. Então, assim, mas a gente sempre trazendo, assim, coisas mais lúdicas, né, para poder explicar para eles. Mas você arrasou, viu? Obrigada. Eu termino esse VT lançando o desafio, sabe para quem? Cris e Suza, quero que vocês me respondam. O que vocês responderiam se seu filho perguntasse de onde vêm os bebês? Lancei a braba e vamos embora, tá? Tchau. Largou a batata quente e fugiu. Ih, eu tô sem. Tá sem microfone? Andou mexendo no teu ouvido, né? Ela tá usando a tática, tá fugindo, ó. Ela tá fugindo, tá falando assim, ó. Entendeu? É isso aí, ó. Né? Mas aqui, ó, pais preparados, por quê? Eu até responderia, mas deixaria constrangida a minha especialista que vai responder agora. Foi bom.
A Eliane, eu espero, pode ir. Eliane, e aí, né? A gente viu ali, respeitando cada contexto, às vezes a pessoa até sabe, mas diante das câmeras fica um pouquinho mais constrangida, pode, né, em um momento em casa, conseguir ser mais pedagógica e mais clara com as crianças. Uma pergunta, por exemplo, né, como essa, como que a gente tem que abordar as crianças? Primeiro, Cris, a gente precisa entender que se a criança chegou para você e fez uma pergunta, como qualquer uma dessas, você como pai, como mãe, tem que ficar feliz. Por quê? Que bom. A gente fica feliz porque a criança, ela confia em nós, em nossa opinião, no que a gente pensa. E por mais que ela escute entre as crianças, entre os pares, se ela está levando para casa a dúvida, o acontecimento, isso significa que ela confia na sua opinião. E nós, enquanto pais, a gente não pode perder essa oportunidade. Fato é que às vezes a gente se sente um pouco perdido. Vou responder o quê, né? O que é que eu digo para essa criança? Então, nos falta, enquanto pais, saber um pouco mais sobre desenvolvimento infantil, sobre cada fase. Às vezes a criança pergunta sobre a origem dela, mas nem sempre é como é que eu fui feita. Muitas vezes ela quer saber o lugar dela naquela família. Então, como é importante a gente saber que fase que a criança está vivendo, né? Porque se meu filho tem 2 anos, 3 aninhos e pergunta sobre de onde eu vim, mamãe, ele não quer saber sobre a relação sexual. Ele quer saber o lugar dele naquela família. Por quê? Porque a criança, ela tem a linguagem da ternura. Isso significa que ela não está preparada para o conhecimento sexual que nós, enquanto adultos, estamos. Então, se essa criança ela pergunta sobre a origem dela, sim, ela tem que saber que existe o homem, existe a mulher, que essas duas pessoas se amavam, por serem responsáveis, se casaram e que em um momento aquela família teve muito mais sentido pela chegada daquela criança. Então, muitas vezes, quando a criança é pequena, e aqui fica a dica aí, né, para todo mundo que está assistindo a gente. Se a criança tem ali entre 2 anos, 3 aninhos e pergunta sobre a origem dela, não se apavore. Ela não está querendo saber como é que ela foi feita. Ela só está querendo saber o lugar dela nessa família. Então, fale como ela foi importante na família, como ela enriqueceu, como foi bom quando ela chegou, que quando ela chegou tinha um quarto preparado, tinha um irmãozinho esperando, que todos estavam ansiosos. Fala sobre a emoção da chegada dessa criança. Por quê? Porque educação sexual tem tudo a ver com sentimento, com emoção também. Aliás, quando a gente fala sobre sexualidade, é lógico que a gente vai ter 2 partes. A gente vai ter a parte do prazer, mas a gente vai ter a parte da emoção. E a criança, ela está preparada para essa parte da emoção. Ela está se construindo ser emocional. Nossa, Eliane, e faz tanto sentido, porque você me fez lembrar um episódio. Meu filho falou assim pra mim, ele tem 4 anos e não tem muito tempo. Ele já tinha completado 4 quando ele me falou isso. Ele falou que queria um irmãozinho, e aí ele falou pra mim que eu teria que casar de novo pra dar esse irmão pra ele. Aí na hora eu levei um susto, eu falei assim, mas filho, eu vou casar com quem? Ué, com o papai, uai. Você casa com ele de novo e me dá um irmão. Então, olha só, eu nem sei como ele chegou a essa compreensão de que as pessoas casam e têm filhos. Então, na cabeça dele, né, casa de novo e aí vai ter um outro filho. E aí envolve essa questão dessa ternura que você falou, o jeito que eles olham para a situação, que é com esse olhar, né, mais emocional. Esse assunto tá bom demais, a gente tem que chamar o intervalo. E na volta, a gente vai discutir aqui, vamos falar sobre como ajudar os nossos filhos a prevenir o abuso sexual. Quer saber como? É já aqui no Entre Família, depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta. Nessa semana mais do que especial, né? Pais preparados, filhos protegidos, falando sobre educação sexual. E olha só, nessa semana, inclusive, Souza, está rodando ainda um vídeo que, né, deu algumas milhões de visualizações, trancou um pouquinho aqui, de visualizações de uma mamãe. Olha a simplicidade, o legal da conexão de uma família. Por que deu essas visualizações? Por quê? Porque, além de fofo, o conteúdo, né, é de muita importância. E, às vezes, o pessoal compartilha coisas que não têm cabimento nenhum. Mas, agora, nesse momento, né, essa história de educação
sexual com os filhos é de suma importância. Vamos poder mergulhar, se você não achou ainda esse vídeo, ou se você viu e disse, Cris, eu já tinha visto. Então você vai ver agora no Entre Família. Pode rodar. Bless, ninguém pode mexer na sua pichoca. Só a mamãe e a babá, ok? Se um homem quer mexer, você grita, ok? Para mim, a mamãe, a gente ir lá correndo, tá bom? Não deixa ninguém, ok? Se você fazer cocô na escola, avisa a professora, porque você pode. A professora pode te limpar, mas se um homem for mexer na sua pichoca, não deixa, ok? Tá bom? Gente, tá aí, você viu? Olha, preocupada com a irmã, consciente, idades diferentes ali, mas ela, da irmã, já ensinando a coisa certa sobre, olha, se alguém for limpar você na escola, olha, se alguém for mexer assim, o que você tem que fazer? A consciência. Ah, você já viu esse vídeo? Ah, não viu pela primeira vez e achou fofo? Agora, o Entre Família foi além, Suza. Essa mãe maravilhosa que está nos bastidores, que ensinou essas menininhas, ela está conosco online aqui no nosso programa? É a mamãe da Bela de 6 anos e da Bless de 1 aninho que você viu aí no vídeo. A gente fala agora com a Tarine Guluzian. Tarine, seja bem-vinda, boa tarde para você. Boa tarde, obrigada pelo convite, estou adorando aqui o programa. Eu imagino o quanto de mensagens, né, que você recebeu por conta desse vídeo, de todo mundo achando muito interessante essa educação da sua filha mais velha, né, e reproduzindo ali para a irmãzinha. O que te despertou, assim, Tarine, para falar desse assunto com sua filha? Olha, eu acho que um dos principais motivos é que eu sou mãe solo deles, então eles não têm convívio masculino aqui em casa. Então, a partir disso, eu já brequei qualquer homem que queira tocá-las, não pode. E para ela ficar sempre esperta, até se mulheres, por isso que ela dá a autorização ali, a mamãe, a babá e a professora da escola, se você fizer cocô. Porque eu nunca passei por uma situação de assédio, mas eu tenho muito receio que elas passem, né? Eu já passei por alguns constrangimentos no metrô, o homem fazer alguma coisa assim, já foi assim, eu fiquei assim muito assustada e eu já tive traumas em próprios relacionamentos meus com o homem, tanto que isso me fez escolher ser mãe solo, eu sou mãe solo por fertilização. Então, eu tenho alguns traumas pessoais com o homem, então eu já comecei a passar isso sempre para ela. E principalmente esse empoderamento, assim, dela é dona do corpo dela, tanto que até quando eu vou cortar a unha dela, ela fala, eu que mando no meu corpo. Quis deixá-la muito esperta. É uma coisa que a minha mãe passou para mim também, da gente nunca deixar nenhum homem invadir o nosso espaço, né? A gente é livre, a gente não pode invadir o espaço de ninguém, a outra pessoa também é livre, ela não pode invadir o nosso espaço. Então, e o que aconteceu com a Bela é que ela é muito madura, ela tem só 6 anos, mas ela é muito esperta. Então, eu sei que basta falar uma vez com ela que ela absorve. E tá sendo muito gostosa essa fase delas duas, porque ela tá se achando assim, passando todas as informações para a irmã. E é um acaso que a câmera do quarto delas grava, que ela tava lá naquele momento, e eu sempre dou uma revisada diariamente nas imagens. A hora que eu achei... Então não era você que estava naquele momento e flagrou, você viu depois do que aconteceu? É a câmera do quarto delas. A câmera do quarto delas só grava se tem movimento, mas nenhuma outra câmera aqui de casa. Então foi um acaso que a gente tem essa imagem. Elas estavam no quarto delas, ela estava penteando o cabelo, então a câmera ativou e pegou. A hora que eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, que lindo, né? Porque eu peguei, imagina quantos momentos desses não devem ter, porque toda hora ela tá falando alguma coisa para a irmã. E aí eu peguei, eu gravando. Olha que legal, Cris. Então isso aconteceu assim, com elas sozinhas lá brincando. E outra, o acaso da mãe supervisionar, ver, e a mãe disse, nossa, Tá que atenta. fofo, vou publicar. Mas eu acredito que essa mamãe jamais pensou na repercussão que ia ter. Eu digo, talvez se fosse um vídeo seu falando seriamente para a câmera, talvez o povo nem ia levar. Agora, no pacote daquela fofura toda, né, dela penteando a maninha ali e falando algo tão sério, né? E outra, tão necessário, né? Não tem em toda a família. Eu pergunto, você sentiu que as suas filhinhas, elas passaram o conhecimento necessário que hoje essa educação sexual é tão falha, né? Eu pergunto, muita gente acabou
procurando, você sentiu, olha, a partir desse momento quero ensinar as minhas filhas, nossa, eu não tinha essa skill trabalhada com as minhas meninas, com meus meninos. Como você se sentiu, não só essa questão de serem fofinhas, mas bem instruídas e chocar com outra família que queira ter essa mesma educação, né? Porque elas estavam ali genuínas, sozinha e ela muito consciente sobre as situações. Você recebeu muitas mamães que disseram, olha, a partir de agora vai ser um foco com as minhas meninas, com os meus filhos. Sim, foi um insight, porque eu acho que muitas mães me falaram isso. Eu acho que a maior frase foi, olha como dá para continuar no lúdico com as crianças, sem você invadir aquela coisa da criança, do infantil, que elas são imaturas. Você consegue falar sobre educação sexual sem passar do limite da idade que elas têm. Então, eu não precisei falar dos órgãos genitais, não precisei falar ali do ato, não precisei falar nada disso para elas terem a noção de preservar ali, né, o corpo delas. E eu recebi muitas imagens, muitas mensagens destacando isso. Olha como dá para iniciar uma educação sexual sem ultrapassar os limites da idade de cada um. Eu achei isso muito incrível. Inclusive, Pepe, eu leio muito sobre isso, eu morro de medo de acontecer com eles. E é um dos fatos que tem que ser falado, que a maior caso, né, de agressão com crianças é da própria família ou de conhecidos. Então, a partir daí, eu acho que a gente tem que estar muito atenta. E eu falo com a minha filha muito mais, né? Eu falo, inclusive, de sentar no colo. Olha, você não pode sentar no colo, na parte aqui do homem, de ninguém, porque se quiser sentar na perna... E eu falo assim, ninguém, nem do seu irmão, nem do seu primo, nem do seu tio, nem do seu avô, de ninguém. Ela, mas por quê? Eu comecei a explicar, não, porque aqui fica aquela partinha deles, então não é legal a gente encostar, sabe? Quer sentar no joelho? Então eu já dou ali o limite, que é ninguém. E que pra ela me avisar, eu falo assim, que a partir do momento que alguém disser pra ela, não conta pra sua mãe, é aí que tá o start da coisa errada. Então, não tentar ludibriar, ela não conta. Mas elas são muito, muito vivas quanto a isso, porque eu passo, sem deixar de uma forma neurótica também. Fica assim, sempre eu vou falando, e pelo visto internalizou nela e não é neurótico, né? Como eu falei, peguei esse momento, é uma coisa que tá rolando todo dia. Eu vou falando, para elas criarem essa consciência. Tarine, muito obrigada pela sua entrevista. Feliz aniversário! Hoje é aniversário dela e ela resolveu falar com a gente mesmo assim, deu uma pausa ali no dia. Parabéns para você, parabéns pela educação com as suas filhas, sua coragem de ser mãe solo. Obrigada pela entrevista. Muito obrigada, até mais. Até. Tá aí, Eliane, né? Uma mãe que sempre está preocupada com esse assunto. Eu acho que todas as mães estão, né? Que, na verdade, a gente às vezes não tem todas as ferramentas e não sabe como orientar. E eu pergunto para você, né, que também fala bastante sobre esse assunto lá no seu perfil do Instagram. Qual a melhor forma da gente proteger os nossos filhos? Como que a gente tem que abordar eles quando o assunto é ensinar para eles que tem limites, que não podem guardar segredos? Olha, a gente vai pegar exatamente a fala das meninas. Ali, naquela conversa entre irmãs, a mais velha conseguiu transmitir para a mais nova as 4 regras básicas de proteção. Então, olha que interessante, né? E de uma forma bem natural. Então, qual a primeira regra? Não deixar que ninguém toque, né? Então, assim, quando ela comenta ali, a não ser que seja para limpar, né? Então, quando é que você toca a região íntima de uma criança? Quando você vai limpar ou quando você vai passar algum remedinho? Salvo essas situações, ninguém toca, nem o pai, nem a mãe, ninguém brinca com o órgão sexual do outro, certo? Então, essa foi a primeira regra de ouro que as crianças conseguiram ali aprender, né? A segunda regra é, se acontecer, grite. Né? Eu até falava mais para minha filha, grita, morde, pode fazer um escândalo, não tem problema nenhum. Eu tenho uma filha que é bem barulhenta, né? E as pessoas às vezes falavam assim, ai, a Lara, mas ela é muito barulhenta. Eu falava assim, acho ótimo. Acho ótimo. Por quê? Porque ela vai ter maior facilidade para se defender também. Outra coisa importante é correr. Já percebeu que nós, enquanto pais, às vezes a gente quer evitar que a criança caia e a gente fala, não corre.
Filho, brinca, mas não corre. Não, gente, criança tem que aprender a correr. Criança, inclusive no momento que se sentir desprotegida, ela precisa ter a clareza de que, opa, nesse momento que eu corro. Isso é então, importante, porque corre. a primeira coisa é paralisar, não Sim. é, Eliane, quando acontece? Pode, muitas pessoas paralisam, né? Então, correr, gritar é muito importante. E a quarta, né? Contar para alguém da sua confiança. Então, ali naquele vídeo, a gente percebeu as 4 regras de ouro, né? E muito o vídeo legal. todo tem 30 segundos, pouco mais. Então, você viu o quanto que uma criança consegue resumir de uma forma especial e ela fazendo perguntas. Você não pode fazer, né? Olha, depois ela sendo bem incisa. E outra, apesar de estar ali, dá para ver que ela está em um momento sério, né? Ela está tranquila com a maninha, mas ela está falando de forma séria, tipo, preste atenção porque é muito importante. Agora, eu pergunto para você, Eliane, que deve ter muita gente talvez se cobrando, e aí talvez não está mais, a criança não está mais com 4 anos, com 3 anos, e aí ela está com 12 anos, talvez não tenha aquela afinidade com as questões, ou já foi um ouvido confidente de uma amiguinha que falou algumas coisas, e essa mãe falou, perdi as rédeas, minha filha está com 12 anos, agora está pertinho de menstruar, eu queria ser uma mãe mais amiga, eu acabo não sendo e tal, e bate agora um desconforto com essa mãe que nasce uma mãe, já nasce uma culpa, e agora vendo esse programa, acabou talvez deixando essa mãe um pouco mais preocupada. Existe uma forma de ter essa conexão de volta, reatar, ela vai passar por um desconforto, às vezes, justamente por ter a primeira menstruação, como é que ela pode usar esse momento para poder ter essa conexão novamente e resgatar uma confiança e dar esse glossário emocional junto com a educação sexual? Como é que funciona para amparar essa mãe que está em casa? Sempre tem jeito, né? Vamos deixar isso bem claro para todas as mães que estão assistindo a gente, que sempre tem jeito. Por quê? Porque a sexualidade é algo plástico. Isso significa que ela pode ser construída, reconstruída a qualquer momento da vida. Então, educação sexual deveria começar desde o nascimento. Mas, se não começou, quebra esse ciclo. E eu vou ser muito sincera com você que está nos assistindo. Essa arrumação da casa precisa começar por você. Às vezes, você não está conseguindo educar seu filho sexualmente porque você tem alguma questão pessoal mal resolvida. Então, qual é a dica? Comece a cuidar da sua própria sexualidade, se informe, leia livros, faça cursos, fique à vontade com quem você é, o ser sexual que você é, para que você consiga quebrar esse padrão com seu filho e trazer o assunto com mais naturalidade. Agora, se você percebe que você deixou muita coisa passar, peça perdão. Eu acho muito bonito quando uma mãe, quando um pai chega para o filho e fala, filho, eu errei. Filho, eu deveria ter conversado com você, eu deveria ter te ensinado tantas coisas e eu não fiz isso. E eu preciso aproveitar o tempo que a gente ainda tem, você me perdoa? Nesse momento vai acontecer uma conexão já ali com o pai, entre o pai e entre o filho, e um novo laço vai ser formado. Então, peça desculpa e recomece. Então, a gente olha para a educação sexual e a gente entende que ela deveria começar com o nascimento, mas você pode pegar uma criança de 3 anos, de 6 anos, de 10 anos, de 12 anos, de 14 anos, e ainda assim, você tem muito a ensinar para essa criança. Então, lembre-se que você tem o privilégio, é um privilégio educar o seu filho sexualmente. Então, aproveita desse privilégio. E por falar em aproveitar, eu quero falar sobre a edição da revista Esperança, que tem tudo a ver com a temática do nosso programa. Me acompanhe aqui, por favor. Mateus, traga-me a nossa preciosa aqui. Nós estamos essa semana falando sobre pais preparados e filhos de caráter. E dentro de cada dia nós estamos abordando uma temática. Nessa segunda-feira, né, que foi ontem, para quem acompanhou, a gente falou sobre a obediência. Então, pais preparados têm filhos obedientes, que sonho, né? E hoje estamos falando sobre filhos protegidos, pais preparados, filhos protegidos. Mas que preparo é esse, Suzane, de que você tanto fala? Olha só, Mateus trouxe aqui para mim. Essa é a nossa edição especial. É a primeira revista que a gente tem aqui falando abertamente sobre educação de filhos. Para você que conhece a Darleide Alves, né, do consultório de família,
ela mesma quem escreveu esse material aqui, ela que fez alguns cursos, né, sobre educação parental, além de toda a experiência que ela já tem ao longo da vida, como mãe, como profissional, elaborou aqui, trouxe temáticas muito interessantes para ajudar você exatamente na educação dos seus filhos. E eu sei que você, mamãe, papai, até mesmo as vovós e os vovôs que assistem Entre Família, sempre gostam de consumir esse conteúdo nosso para aprender. E é muito bom, né? Eu e o Cris aqui também, a gente aprende tanto e a gente leva para casa, a gente vê o quanto faz diferença na vida dos nossos filhos. Tanto aprendizado que eu trouxe aqui do Entre Família e que tem feito diferença lá em casa. Muito, mesmo. Então, a gente preparou esse material aqui, de maneira que possa chegar na sua casa e ficar para sempre com você, na cabeceira da sua cama, para você ler, reler, consultar quando for preciso. Então, aqui você vai ver assuntos como, será que castigo faz bem? Tem algum outro método para educar os filhos? Como ensinar meu filho no caminho certo, que é o sonho, né, de todo pai, de toda mãe, que o filho ande pelo caminho da luz, né? Filhos rebeldes, e aí, como lidar com essa rebeldia em casa? Como que você faz para pedir essa revista? Lembrando, gente, às vezes eu esqueço de dizer, mas é porque está tão claro na minha cabeça, é gratuito, tá? É de graça para você. Aqui na Novo Tempo a gente faz coisas incríveis, mas graças ao Anjos da Esperança, né? Várias pessoas já se uniram, pagaram e custearam todo esse material. Então, para você, nosso telespectador, ele sai de graça. Chega para você aí sem nenhum custo, inclusive sem custo algum do frete, tá? Pega o seu telefone agora, você pode adicionar esse WhatsApp que eu vou te passar aqui, adiciona ele, é o DDD 12 98244 4449. Nesse número você manda um oi, fala que você quer essa revista sobre educação de filhos, você recebe um link para fazer o seu cadastro, são 3 passos bem simples, e aí essa revista chega para você. Por lá também a nossa equipe vai conversar com você, tá bom? Por lá você tem todas as instruções dos passo a passo até essa revista chegar na sua casa. Ou então você pode pegar o telefone agora. Tem o telefone, Ana? O DDD é o mesmo, o DDD é o 12. Sopra aqui para mim o telefone. 2127 3121. 2127 3121. Esse é o telefone fixo para você ligar agora. Se você está sem WhatsApp por alguma razão aí, liga e fala o seguinte: olha, estou assistindo Entre Família, gente, eu quero muito a revista sobre educação de filhos, e daí a nossa equipe vai conversar com você, e essa revista também vai chegar aí na sua casa totalmente de graça. Não perde essa oportunidade, não. A revista Esperança, nessa edição sobre educação de filhos, foi muito esperada e muito aguardada por todos nós. Estamos muito felizes aqui, porque esse material já está prontinho para você, nosso telespectador, entender ainda mais sobre como você pode estar mais preparado, mais bem amparado intelectualmente para educar seus filhos da melhor maneira possível. E lembrando sempre, tá, gente? Referências bíblicas aqui, né? Educação de filhos à luz da Bíblia, o que é muito interessante e muito importante. Combinado? Então já vai pedindo a sua revista, eu vou chamar o intervalo para dar tempo de você ligar, para você não perder nada do que está acontecendo aqui hoje, ou então já mandar o seu WhatsApp. Vamos combinar assim? Eu vou chamar o intervalo. Aí, no intervalo, você liga ou então manda o WhatsApp, pode ser? Você vai ter 4 minutinhos para fazer isso. E aí você já pede, já garante a sua revista para chegar aí no seu endereço, já compartilha com outras amigas, dá esses contatos que eu passei para você, que está passando aqui na telinha. Quer tirar uma foto da TV? Isso, tira uma foto agora, que aí você vai ficar com o número salvo aí. Já compartilha lá no WhatsApp, fala assim: galera, pede essa revista, é de graça, sobre educação de filhos. Compartilha com a sua família e com as suas amigas, tá? Cada um tem que pedir a sua individualmente. Infelizmente, não dá para você pedir para todo mundo, tá? Então, manda e compartilha esse contato. Eu vou chamar o intervalo, não esquece, já pede a sua revista. E aí, na volta, você vai estar garantida que a sua revista vai chegar. É só o tempo dos correios. E a gente volta a falar sobre educação sexual. Combinado? O Entre Família volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Entre Família, tarde de aprendizado, semana mais do que especial. Obrigado a você, porque você deixa a gente entrar na sua casa, é com muito respeito que a gente leva informação e troca informação com você. Agora, Suza, agora dá os parabéns para a nossa produção, porque eles pegaram atrizes, né, ali, para poder encenar aqui situações no qual a gente tem que, tá com o ouvidinho aqui, tá de olho aberto, porque a gente vai mostrar aqui o jeito errado de fazer
depois o jeito certo. E nós temos a nossa especialista que vai dar uma olhadinha primeiro nesse jeito errado, o que tem de errado nessa situação, que você como pai, como uma avó, como irmão, né, como alguém consciente, tem que alertar tanto para o filho, para o neto, e você está ciente da situação. Então, vamos encarar na tela a nossa primeira situação. Pode rodar. Oi, tudo bem? Tudo bem? Oi. Que isso, filha? Que coisa feia. Dá um beijo no tio. Assim ele vai ficar chateado com você. E aí, Nossa, mas gente, essa é um clássico e acontece e todo outra, dia. você pega, né, um pouquinho mais para trás, isso era bem forçado, principalmente, né, nesses conceitos ali. Aí eu pergunto para você, Eliane, tem gente que está falando, peraí, Eliane, uma coisa normal, eu fui criada assim, nunca ninguém fez nada comigo. É uma questão de educação. O que ali, o que tem de errado nessa situação ali, que não condiz com a educação também? Então, a gente precisa entender que educação sexual é construir uma criança que se sinta segura e respeitada. Então, até pouco tempo atrás, a criança, ela não era respeitada, né? Ela simplesmente tinha que obedecer e pronto. Mas a criança, ela está se formando, ela tem sentimentos, ela tem razões para agir como age. Então, a gente tem um recorte ali, mas a gente não sabe quem é esse tio. A gente não sabe, por exemplo, se ele é um abusador dessa criança, porque não sei se vocês observaram, mas a menininha, quando viu, já agarrou no braço da mãe, né? Então, ela já agarrou no braço da mãe e já se escondeu atrás da mãe. E a gente precisa olhar para as estatísticas que mostram que pessoas próximas são as que mais abusam. Então, pessoas que estão dentro da nossa casa, o abusador, ele não tem cara de monstro. Exato. Ele, na verdade, tem uma cara muito fofa, ele sabe ganhar a criança. Só que, numa situação como essa que a gente viu aí, a encenação, a gente tem uma criança que não se sente bem com esse tio, uma criança que não quer abraçar esse tio, e ela precisa ser respeitada, a vontade dela precisa ser respeitada. Eliane, essa é uma cena clássica que acontece rotineiramente na nossa vida, né? E a nossa tendência é ficar constrangido por conta do adulto, que geralmente chega na criança tanto homem quanto mulheres, né? Para abraçar, para beijar, me dá um beijo. Deixa eu te dar um beijo, e a criança não quer, e você fica sem graça, porque a pessoa está deliberadamente querendo fazer um carinho no seu filho, né? Com toda atenção, e aí a gente acaba dando essa forçadinha, vai filho, vai, não sei o quê. E eu acho que esse é o ponto de coisas assim simples que acontecem, para a gente entender que se a criança não quer, ela precisa ser respeitada, porque na hora que alguém quiser forçar, ela vai entender que ela não precisa. Ok. Né? É uma oportunidade. A gente acabou de ver uma oportunidade para essa mãe conversar com essa filha, perguntar para essa filha, filha, o que está acontecendo? Eu percebi que você ficou desconfortável com o tio. Aconteceu alguma coisa que você queira contar para a mamãe? Pode confiar na mamãe, a mamãe está aqui para te proteger. Então, é uma oportunidade de um aprofundamento, porque aí você vai entender se é simplesmente, né, foi simplesmente um momento ou se alguma coisa um pouco mais séria está acontecendo ali. Então, lembre-se que educação sexual tem a ver com educação de emoções também. E se a gente quer educar emocionalmente essa criança, a gente precisa aprender a ouvir sobre as emoções dela. Ela pode dizer que nunca aconteceu nada, mas que ela não se sente bem com esse tio. E aí você, enquanto mãe, vai ensinar o quê? Ok, filha, então, olha, não fique sozinha com ele. Quando ele chegar perto de você, só dê tchau. Se ele for tocar em você, o lugar que ele pode tocar é na cabeça, fazendo um cafuné, no ombro. Certo? E aí é uma oportunidade de você educar essa criança sexualmente também. Ver como uma oportunidade Sim. de, nesse momento, educar. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos ver o jeito certo de fazer? Pode rodar. Muito hoje, né? Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem. E ali? Acho que ela não tá muito afim agora. E você, como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Tô indo pra trabalhar. Ai, tá ótimo. Tá. Bom te ver. Bom te ver também. Até a Tchau, próxima. Tchau. Ei, mamãe quer saber por que você não quis dar oi pro tio? Você sabe que o que você sente é muito importante, né? Oh, que bonitinho. Tá aí, gente, o jeito certo de fazer. Justamente Aprendido. o que
ela tinha nos contado aqui a oportunidade de passar confiança. Bora para mais uma situação, então? Põe na telinha aí, senhora diretora. Tá demorando ele, né? Eita. Acho que o neném sujou a fralda. Vamos trocar. Chega um pouquinho pra lá. Aqui. Me ajuda a pegar isso daqui. Ah, ela ia trocar o bebê ali. É isso, gente? Tá num lugar público e ia trocar o bebê. Não pode, Eliane? Ó, você tá vendo que a gente ficou até assim, né? Qual foi o erro aí, né, da cena? Mas o que a gente precisa entender? Desde que a criança nasce, a gente já pode ensinar alguns conceitos dentro do universo da sexualidade. E um deles, que é importantíssimo, é privacidade. Então, quando a gente vai trocar um bebê, a gente não pode expor esse bebê. Eu acredito que a cena ali estava querendo abrir os nossos olhos para um lugar público, colocar o trocador ali de qualquer jeito, deixar a genitália da criança exposta. Então, a gente precisa, desde bebês, tá? Tratar esse corpo com muito respeito. Então, até a mãe, quando vai tocar, ela pode, inclusive, falar: filho, olha, a mamãe agora vai tirar a sua fralda para te limpar, para você ficar todo limpinho, cheirosinho, licença, não tem problema nenhum. Porque ela vai estar ensinando para essa criança que o corpo dele sente, que ele manda nesse corpo e que ela está pedindo uma autorização para poder tocar nessa criança, mesmo sendo um bebê. Então, essa cena, o ideal seria procurar um lugar mais privado, um lugar que protegesse, inclusive, o órgão sexual da criança, não ficasse exposto e fizesse ali a higiene do bebê. E uma das coisas também, né, que você está falando, eu acho que a Eliane está construindo, é que nós temos esse olhar de inocência para com os nossos filhos, né? Agora, alguém que tem esse olhar distorcido, maldoso, perto, isso aguça ainda mais os malfeitores nesse sentido. Mas, Suza, a gente mostrou o jeito errado, né? Agora vamos mostrar o jeito certo. Pode rodar. Ai, tá demorando. Ih, acho que seu irmão fez cocô. Será que eu acho algum banheiro por aqui? Você me ajuda, filha? Volta. Vai, isso. Eu pego esse aqui, pode deixar. Vamos. For então para um lugar reservado, privacidade. Gostei. E, Suza, uma das coisas que eu achei legal é que tanto aquele bebezinho vai crescer nesse lugar, quanto a filha que já foi educada vai validar o que foi feito com ela. Então, ela está entendendo mais uma vez, na visão do cuidado do irmão, que a sexualidade, a questão dos órgãos genitais, né, a questão da exposição, mais uma vez ela está vendo, nossa, ela está reforçando com o exemplo da mãe. Acho muito importante. E às vezes assim, pode ser que algum telespectador esteja ouvindo e pense nada a ver, mas é uma junção de coisas assim e de atitudes como essa que protegem os nossos filhos contra esses abusos, tá, gente? Parece simples, mas juntando tudo isso você vai ver que é realmente pura proteção. Vamos a mais uma situação aqui? Quero ver! Ah! Para, mãe! Para nada! Nossa, essa é muito interessante. Essa aqui vai dividir opiniões para o pessoal de casa. Até o momento que você ouvir essa explicação sobre limites, né? Sobre corpo e tal. Das cócegas é uma coisa que é recente, que eu aprendi, é uma das coisas mais recentes. Nunca tinha observado isso. E faz muito sentido, né, Eliane? Então, vai dividir opiniões, mas nada melhor, né, depois de uma divisão de opiniões, o esclarecimento e o novo posicionamento. Eu acho que essa é a beleza da educação sexual. Então, vamos pensar no seguinte: aquela criança que está recebendo as cócegas, ela está sentindo algo bacana, uma sensação gostosa. Mas, no momento que ela pede assim, para, mãe, para, o limite entre prazer e dor chegou. E a gente precisa aprender a respeitar isso. Então, inicialmente estava com uma sensaçãozinha gostosa. Na hora que a criança fala para, a gente ensina para ela sobre o valor da opinião dela. A gente ensina para ela que o não dela tem poder. E aí eu respeito o que ela está sentindo, porque minha tendência enquanto mãe é, para nada, eu vou continuar.
E aí a gente acaba fazendo com que uma sensação que deveria ser prazerosa se torne algo doloroso e ruim. Eu acho que para mim o ponto forte é esse, é de você respeitar o não, para entender que tem poder. Porque o não, numa hora que alguém quer tocar em você indevidamente, é a ferramenta mais poderosa. Inclusive, para os abusadores, né, eles não enfrentam essa barreira. E o não é algo que espanta. Inclusive, até com coleguinhas, quando está brigando, né, de bater, porrada mesmo, liberar esse não de poder, assim, sabe? Dizer, não, não quero. Eu acho isso fenomenal, porque a gente é criado, né, Cris, assim, de um jeito só de obedecer. E, às vezes, a gente tem dificuldade na vida adulta de dizer não, né? Ainda adultos, né? Imagina quando criança. Então, vamos ver o jeito certo? Vamos, então pode rodar agora o jeito certo. Para, mamãe. Tá bom, meu amor, a mamãe para. Trabalhar na criança porque, olha, é nessa base que você vai criando, né, o certo, o não, os limites, e aí ela vai crescendo sabendo dizer não e vai controlar, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos mexer no caos da adolescência? Sim. Ah, Cris, sério? Claro, a gente tem um especialista desse gabarito, a gente tem que aproveitar e trazer para você a verdade. Primeiro, você sabe que a gente vai ver o jeito errado. Pode rodar. Filha, tá tudo bem? Mãe, tem sangue na minha calcinha. Ah, meu Deus, você virou mocinha. Filha, abre pra mamãe entrar. Vou mandar mensagem pra tua avó. Preciso contar desse momento especialíssimo. Uma mãe, né, vendo um evento, a filha, né, se tornando mocinha e tal, só que toda essa euforia, gente, por quê, sem né? receber, né, aquele olhar da privacidade. E ela estava querendo já fazer postar no grupo da família. A mamãe está com toda boa intenção, Sim. Só que naquele momento, a menina que está vivendo aquilo dentro daquele banheiro, daquele quarto, gente, naquele olha, momento... É difícil, viu? Você revisitou sua... Revisitei. Nossa, minha mãe está assistindo o programa, né? Ela não tem nem como contestar. Era um acontecimento, né? E eu sempre pensava, certeza que minha mãe vai contar para as irmãs todas da igreja. Certeza que todo mundo vai olhar para mim e vai saber que eu estou sangrando. Essa era a minha questão, né? Por isso que no começo eu fiquei em silêncio. Mas mãe é mãe, né, Eliane? Logo descobriu eu estava escondendo essa situação toda, não teve jeito. Olha, eu costumo dizer que eu escondi por 3 meses. Você conseguiu por 3? 3 meses, sou ótima em esconder. Você foi maravilhosa, porque eu não consegui nem terminar o primeiro ciclo, minha mãe descobriu. Escondi por 3 meses e exatamente essa era a minha angústia. Então, quando a gente olha esse vídeo, a gente percebe que o erro não é a mãe gerar um momento de alegria. Tá certo, a criança ela precisa entender que agora ela está se desenvolvendo, então a menstruação ela vem como um marco do desenvolvimento, então é uma coisa boa que pode ser sim celebrada. Existem pais, né, que levam a filha que menstruou para um jantar, para mostrar assim um momento, né, que legal minha filha, então tudo isso é legal, marcos e alegria é muito legal. A parte ruim ali é ela tratar isso como uma novidade que todos devem saber. Por quê? Porque menstruação fala também sobre intimidade e privacidade. Né? Então, a criança que está menstruando, que está entrando nessa adolescência, ela não vai se sentir à vontade de que toda a família saiba exatamente como você falou, né? Que eu estou sangrando. Então, a gente precisa ser muito coerente nesse momento e respeitar ali aquele momento da criança, dando as melhores orientações, ficando felizes junto com ela, falando sobre o desenvolvimento dela que está acontecendo, que é saudável, trazendo leveza para a menstruação, mas mantendo esse momento ali com intimidade dentro da família, sem que a criança se sinta constrangida. E às vezes isso acontece até com irmãos, né? Então a menina menstrua e fala, não conta para o meu irmão. Ela não quer que o irmão saiba e tá tudo bem, deixa o irmão sem saber. Eliane, pegando uma pontinha também, porque é o corpo crescendo, fisiologicamente um desenvolvimento. E às vezes também pode ter uma carga que te fala, olha, você virou mulher, né? Mulher ela já é, né? Mas ela tem a questão toda de ser uma criança ali. Virou mocinha e tal. Como se fosse uma chave, né? Do corpo. E aí você, de repente, ela se vê agora, não posso mais brincar e tal.
dependendo de como o pai costura essa celebração, também é muito importante. Não pode trazer peso, né? Não pode trazer Porque peso. quando você traz o peso, agora você é madura, agora você é uma mulher, agora você pode engravidar, a criança vai ficar, ai, eu odeio menstruação, né? Não é para ser assim, porque hoje em dia nós temos cada vez crianças menstruando mais novas. Então, ela precisa entender que a menstruação não limita a brincadeira, não limita, ela não se torna responsável porque agora ela está sangrando. Não, então ela pode continuar brincando, se divertindo, correndo, e o corpo dela está se desenvolvendo e naturalmente ela vai, no momento que ela quiser, né, ela vai deixar de brincar ou deixar de fazer certas coisas, está tudo bem. Então vamos ver o jeito certo? Coloca aí pra gente ver, diretora, qual é o jeito certo. Filha, tá tudo bem? Mãe, tem sangue na minha calcinha. Filha, não se preocupa, você ficou menstruada. Você lembra que a gente conversou sobre isso? Lembro. Olha só, faz o seguinte, toma um banho, que eu vou lá buscar um absorvente pra você e já volto, tá? Olha, que legal. A gente mostrou aqui sobre as meninas e vou passar a bola para Eliane. Até nós somos, né, pais de meninos, não vamos passar por essa experiência a não ser que tenhamos outros filhos, mas os meninos, eles têm a poluição noturna, a ereção involuntária, e é uma curiosidade, inclusive, pessoal mesmo, Eliane, de entender esse contexto, porque não foi o meu contexto, né, porque eu sou mulher, de como acompanhar e estar junto ali e mostrar que é um processo normal e não outro ficar... ponto também é que, tipo assim, para alguns homens, a puberdade é um troféu. Ou seja, olha só o pelo tal e tal, né? E olha aqui, está crescendo aqui e tal. Para outros, é um casulo, né? Então, se trancam, né? E o chuveiro e tal. Então, tipo assim, eu já vi as duas realidades, né? Eu tenho um irmão super acanhado que depois que teve a puberdade, foi um casulo e tal. E aí eu digo para você, você falou, olha, em algum momento, naturalmente, ele vai ter esse pudor mais tranquilo. Apesar de ter crescido numa família muito aberta, esse irmão foi o irmão que... Foi pro casulo? Foi pro casulo e tal. Aí eu pergunto, às vezes a gente tende a dizer que o menino está tudo bem, ele é homem e tal, né? E aí você não segue uma linha estrutural, né, daquele negócio. O homem não pode chorar, o homem não pode ter o casulo. E aí ele tem mais uma carga de, gente, mas espera aí, eu não me sinto confortável, então eu não sou homem, aquela jogada de que, né, no gênero você não pode ter o pudor num contexto desse, né? Legal. Um dos pilares da educação sexual é fazer com que essa criança enxergue o desenvolvimento como algo bom, como algo natural. E aí, quando a gente fala da ereção, a gente vai ter aí ultrassom que você faz e que às vezes o pênis está ali ereto. Então, a ereção faz parte da vida do homem sempre. Agora, em algum momento, essa criança, de alguma forma, ela se sente constrangida. Ela se sente ali, mãe, é assim mesmo? Mãe, está doendo, me incomoda. E aí é o momento de você trazer a mesma leveza. Que está tudo bem, filho, o pênis, ele é um órgão de extremidade e por isso, de tempos em tempos, precisa mandar sangue. E quando o sangue chega no seu pênis, ele vai ficar ereto e está tudo bem. Então, respira, se acalma, daqui a pouco ele vai, de novo, ficar quietinho. Então, a gente precisa, inclusive, começar a desconstruir a ideia de que cada ereção significa excitação. E não é. Né? Não é. E aí, a gente tem o outro ponto, que é a poluição noturna. Então, a poluição noturna já é ali esse menino que entrou na adolescência, na puberdade e começou a ter agora um corpo que funciona. Então, agora ele produz espermatozoides, esse sêmen precisa sair, porque energia sexual acumulada precisa ser dissipada. E no homem vai ser dissipada através da poluição noturna, e está tudo bem. E ele precisa encarar isso com naturalidade. E aí a gente tem um outro ponto. Quem disse que as meninas também não têm essa questão de extravasar a energia sexual? Tem também. Então, poluição noturna é o resultado de sonhos eróticos. Que esse menino que não está sexualmente ativo,
tem essa energia acumulada e precisa colocar para fora. E o sonho foi o mecanismo que Deus colocou na gente para dissipar essa energia. Do mesmo jeito, as meninas também vão ter esse momento, né? Então elas também vão ter o sonho erótico, só que não vai ter o resultado ali da ejaculação, né? Mas é uma coisa que acontece com os dois. E essa tranquilidade para o amadurecimento, ela precisa fazer parte tanto do desenvolvimento do homem, como também da mulher. Então, quando você falou, Cris, que o homem às vezes fica mais, se sente orgulhoso do desenvolvimento, né? Eu tenho uma história de uma aluna, professora de psicologia, e aí eu estava dando exatamente essa disciplina, desenvolvimento sexual. E aí uma aluna minha falou assim, professora, meu primo colocou no grupo da família. Gente, meu pênis está crescendo, né? Morrendo de orgulho. E, ok, tá tudo bem, mas a gente precisa entender que, do mesmo jeito que esse pênis, ele vai aumentar de tamanho, ele vai ficar mais grosso, vai surgir pelos, vai ter mudança no saco escrotal. No corpo da menina, a gente também vai ter mudanças. Não é só mama e pelo. Por exemplo, os pequenos lábios da menina crescem na puberdade. E muitas não são informadas sobre isso. Eu cheguei uma vez lá em um congresso no Maranhão e uma menina falou assim para mim, doutora, eu preciso te contar que eu pensei em pegar uma faca e cortar meus pequenos lábios essa semana. Por quê? Porque cresceu, se desenvolveu e ela achou que tinha algo inadequado. Então, olha como educação sexual é importante, porque uma criança que é bem educada sexualmente, ela se torna um adolescente seguro, ela se torna uma pessoa que abraça o desenvolvimento e não que tem medo desse desenvolvimento. Olha que interessante, né? O conhecimento realmente é libertador. A gente tem que ir para o intervalo, eu sei que você está gostando demais, a gente está sabendo aqui, né, que a nossa diretora falou, muitos comentários, né, muitas participações. Eu sei que vocês estão gostando, vários telespectadores já mandaram esse feedback, então que bom, fico muito feliz, né, de saber que esse programa está ajudando você, ajuda nós aqui também. A gente vai fazer um breve intervalo e na volta a gente consegue colocar aqui algumas interações e responder a sua pergunta. Então, não saia daí, Entre Família volta já. Bem, estamos de volta. Eu sei que você está participando por demais. No intervalo agora até a gente estava falando, nossa, que programão, né? Que coisa boa ter um especialista assim. Parabéns à produção, né, que fez essas peças do certo, do errado, né, ali mostrando as condições para a gente poder ser mais pedagógico. Teve, inclusive, essa dinâmica fantástica. Então, e você aí de casa, né, está aqui participando com a gente. Fora a história, né, que a gente teve aí dessa mamãe com as suas filhinhas e aquela fofura toda ali. Agora, um contexto que a Suja já apresentou, mas mais uma vez aqui eu venho com muito carinho mostrar para você que a nossa semana especial é porque especial mesmo. Essa revista Esperança, que fala de pais preparados, filhos de caráter. Então, foi por esse lançamento que foi idealizado essa semana. Claro que aqui tem outros temas, tá? Muitos outros temas, mas durante essa semana a gente tem alguns pilares. Eu vou abrir alguns temas para você, só para avisar que essa revista é de graça, tá? Tá aqui na minha mão. Vou abrir. Olha os temas aí. O que faremos por nossos filhos? Amor, instrução e repreensão. Corrigir também amar. Como é que funciona isso? Livrais do mal, página 22. Como ensinar sobre sexualidade, aqui, página 28. Vou abrir essa revista na página 28. Que legal, olha que bacana. Página 19. Não estou amassando não, tá? Cris uma máxima é revista. Faz favor, menino. Olha que legal, tem a Darley de várias folhas. E tá aqui, ó. Olha o tema. Olha só que legal. Como ensinar os filhos a questão da sexualidade. Faça o seguinte, Cris, eu quero essa revista. Gostei por demais, esse é só um dos temas. Você liga agora e pede de graça. 0 Operadora 12 2127 3121. 0 Operadora 12 2127 3121. O pessoal vai pegar o teu nome completo, seu endereço com CEP, CPF. A gente guarda os seus dados aqui. Cris, vai ter que pagar alguma coisa, o correio? A gente quer ajudar, não. A gente já foi ajudado pelo projeto Anjos da Esperança, não é porque é de graça que não vale não, hein? Diagramação, para escrever o projeto, enviar pelo correio, tudo isso tem um custo. Tudo pago pela Novo Tempo, pelo projeto Anjos da Esperança. Qual o telefone, Cris, para ligar agora? 0 Operadora 12 2127 3121. Ou, se você preferir, você também pode pedir através do WhatsApp. Fale que você pediu aqui no Entre Família, tá? O WhatsApp é o 12 98244
4449. DDD 12 982444449. Você pede e aí vai vir ali no WhatsApp um link para você fazer o cadastro. Aí você prefere fazer o cadastro você mesmo no WhatsApp ou ligar e as nossas atendentes vão ajudar você, tá bom? Pais preparados, filhos de caráter. E hoje, né, filhos protegidos. Eu já vou para a nossa sala, mas para não perder tempo, eu sei que a Suza já está com a sua participação na agulha. Suza N, o povo de casa está falando. É isso aí, Cris. Esse é o momento de ouvir os nossos telespectadores que estão gostando do programa, que eu sei, que legal. Então vamos lá? Quem está chegando aqui no Entre Família é a Tereza Helena. E aí, Tereza? Ela diz, meu segundo filho nasceu quando o meu mais velho tinha 3 anos. Brincando com um amiguinho, ele perguntou, sabe como o Joãozinho nasceu? Me preparei para responder a pergunta tão difícil e delicada, no meu entender. Mas ele mesmo respondeu, careca? Nasceu careca. Era uma piadinha. Era uma piadinha. Você não viu essa piadinha ainda? Nunca vi. E o que ele falou? Às vezes eles Olha a perguntam. linguagem da ternura. Ai, gente. Ai, ainda bem que eu entendi rápido, gente, que eu tenho uma dificuldade de Não, entender e tem algumas pai piadas. que Demora um quer pouquinho. construir uma história de ciência. Calma, às vezes ele quer uma coisa tão simples assim e o pai queria um filme de gente. terror. Eliane, nunca vou esquecer disso. Às Bora vezes lá. o negócio é simples, a gente é que está criando Dificulta, né? Vamos na tela mais uma participação aqui para dar tempo. Vamos embora agora, quem está participando não colocou o nome. Boa tarde, que bênção o programa, parabéns, obrigado. Olha, quando eu tinha 10 anos e meu irmão 11, minha mãe estava grávida. Quando entrou em trabalho de parto, o bebê nasceu em casa com a parteira. Corremos e ficamos de plantão esperando a cegonha trazer o bebê. Não entendemos nada, rapaz. Quando a criança chorou no quarto, daí ficamos bem abalados com o negócio. Bem bolados. Bem bolados, né? Você vê o Tipo, cadê a quanto cegonha, né? né, uma distorção, né? Envolveu a cegonha, o bichinho, não acontece nada. E aí, para eles é uma verdade absoluta, né? Para as crianças. E aí ele ouviu o choro, eles ficaram bem atrapalhados, bem bolados, porque não entenderam, né? E você vê a questão de você usar uma mentira, né, para um momento desnecessário. Mas é só agora está chegando uma pergunta de casa muito importante, viu, Suza? Bora, pode pôr na tela. É da Lise. Obrigada, viu, Lise? Como falar de educação sexual para minha filha autista que tem 5 anos? Claro, respeitando a fase, mas principalmente a questão de se cuidar em lugares onde não posso ficar por perto. Uma pergunta muito importante aqui, né? Numa condição diferente agora. Sim. E essa mãe, ela é uma mãe de uma criança autista. Então, ela sabe exatamente como está o desenvolvimento da filha dela. Então, ela vai precisar respeitar, sim, o limite do desenvolvimento. Ela vai precisar, sim, falar de forma simples. Imagina que essa criança tem 5 anos. Então, as mesmas regras valem para a mãe de uma criança autista também. Falar de forma simples, responder o que for perguntado. Se não perguntar, Eliane, a gente tem que educar sexualmente? Claro que sim. É um erro a gente pensar que a criança tem que perguntar primeiro, demonstrar interesse, para depois eu começar a falar sobre o assunto. A gente pode trazer de forma lúdica, com histórias, com livros, a gente pode trazer para o universo infantil tudo que é a educação, todos os pilares da educação sexual. Muito bom, muito bom. É um desafio, eu imagino, assim, a princípio, né? Porque a gente não tem todo o conhecimento, mas o interessante é que quanto mais a gente conhece, mais seguros a gente fica. E isso que é legal. Tem mais interação chegando. Quem está chegando, Cris? Muito bem, agora é a Graziele. Olha! Ela fala aí da Inglaterra, né? Participação britânica Leva aqui. nós, Mas Grazi. é uma brasileira lá em terras britânicas. Em London. Vamos lá. Grazi, fala o quê? Olá, pessoal. O tema de hoje é fantástico. Além de me ajudar, mostra que estou no caminho certo. Que legal, validando seus atos, viu, Grazi? Eu já sei lidar com as perguntas do meu filho, de 9 anos, mas meu marido tem uma certa dificuldade. E agora, quem é mais adequado para falar das descobertas do corpo, pai ou mãe, quando é menino? Que ótima pergunta. Ela falou que ela tem essa facilidade, o marido nem tanto, e ela falou que agora tem umas descobertas, que eu acho que a mãe pode estar junto nesse processo, mas ela disse que por ter o pai também que passou por isso, mas não tem uma habilidade. Quem seria
cara. Aí mais é o habilitado. momento, né, que a gente vira e fala assim, vai lá perguntar para sua mãe, filho. Mas a gente precisa entender que educação sexual precisa partir dos dois. Né? É lógico que vai existir uma habilidade maior de um ou de outro. Por exemplo, lá em casa, eu sou mãe do Vitor, que tem 15 anos, e da Lara, que tem 13. E, naturalmente, pela minha profissão, os meninos sempre me procuram, né? Mas um dia desse aconteceu algo muito legal. Meu esposo, ele foi falar sobre sexualidade para os adolescentes na igreja, para a classe do meu filho dos desbravadores. E inicialmente meu filho estava muito desconcertado. Ele, não vou, não quero ir, mas ele foi. E quando ele chegou, ele falou assim, mamãe, eu gostei tanto, foi tão legal ouvir o meu pai. Então olha como é importante, né, o filho também escutar o pai. Então a gente precisa entender que os pais, eles têm ali um canal aberto com os filhos, sempre, e vai ser muito positivo essa mãe ser aberta, falar com tranquilidade, e vai ser muito positivo também esse pai que é mais tímido começar a se envolver nesse processo, né? Porque pai precisa também participar de todo o processo, né, da educação. Achei interessante esse caso aí. Certo, ele pensou, não, minha mãe é que sabe falar, né? Seu marido é de que área? Que legal. Matemático. É de matemática? Olha aí. Imagina, né? Lógico. Ô, Eliane, teve naquele Fala Povo, uma senhora que falou, uma mãe, né, que falou assim, de ensinar de forma lúdica e tal. E eu sei que você já fez isso de maneira literária e lúdica, né? Que é a coleção dos seus livros. Fala pra gente qual é o conteúdo. Vou falar. E como é importante ensinar nessa linguagem. Ai, que coisa linda. Então, essa é uma coleção, Era uma né? vez a vida. Olha. O nome já é bem sugestivo, né? Era uma vez a vida. É uma coleção que eu escrevi e a minha amiga Alana desenhou, deixou bonita. E o que é essa coleção? São 6 livros infantis e um manual para os pais. Né? Então, o que acontece? Aqui dentro, a gente tem a oportunidade de ensinar todos os pilares da educação sexual infantil. Né? Então, por exemplo, o tênis e a sandália vai ensinar sobre o órgão sexual masculino, feminino. O Fique Ligado vai proteger do abuso sexual. Nossa, que fantástico. Cheirosinho e Cheirosão vai ensinar sobre higiene, que é outro pilar importantíssimo. Menino e Menina vai ensinar que nós somos, sim, diferentes fisicamente, mas nós temos os mesmos direitos, as mesmas potencialidades. E é muito bacana para trabalhar com as crianças. Misturinha fala exatamente aí, ó, de onde você veio, né? Então, Misturinha, tem bem minha família aqui, ó. Meu marido, eu, a Lara e o Vitor. Como vocês ser tratados aí? E aqui a gente vai entender exatamente a concepção, né, da criança. Como é que essa criança surge. Então, vai explicar de uma forma clara, lúdica, através de histórias que não vão agredir esse universo infantil da criança. E ainda vai ter, gente, um monte de atividade prática, ó. Vai ter umas atividades para as crianças fazerem, o bebê que foi planejado, o bebê que foi surpresa. Então, assim, uma forma de trabalhar, né, com essas crianças. E a última fase, quando a gente cresce, que é exatamente para trabalhar sobre a adolescência, as mudanças da puberdade. E nosso objetivo, ao escrever essa coleção, era exatamente ajudar os pais, né? Porque é natural que nós nos sintamos perdidos. Sim. É natural que a gente se sinta constrangido. Por quê? Porque nós não fomos educados sexualmente. Mas eu costumo dizer que é um privilégio educar seu filho sexualmente. E você pode quebrar esse ciclo da desinformação. Você pode, através de livrinhos como esse, ler com seu filho todo dia à noite e criar uma conexão com ele. E, além disso, você vai poder acessar seu filho, não só em relação ao desenvolvimento físico dele, mas também emocional. A gente vai falar sobre sentimentos, a gente vai sugerir várias atividades para você, enquanto pai, enquanto mãe, fazer com seu filho e entender ali junto com o que seu filho pensa, as emoções dele, como é que ele percebe o mundo e poder conduzir essa criança nos caminhos do Senhor, porque toda essa coleção tem princípios e tem valores bíblicos. Eliane, obrigado por escrever isso aí. Só fantástico. Só fantástico, Eliane. E essa daqui, quando a gente cresce, pode contar ainda para criança pequena que não está na fase. Aí, como é que eu divido, né? Eu divido assim, ó.
Esses 4 primeiros livros é exatamente aqui a ordem que está atrás do box, tá? Os 4 primeiros livros você pode ler tranquilamente com crianças entre 3 e 7 anos. Tranquilamente. Esses 2 últimos livros, que são mais específicos sobre desenvolvimento, né, a questão da concepção, você vai esperar que momento? Você vai esperar a criança ou perguntar, ou depois dos 7 anos, você vai e conversa com elas, especifica todos os detalhes que tem aqui no livro. Eliane, falta só um minutinho, eu não quero terminar o programa sem antes falar do seu Instagram, que está aparecendo na telinha, mas a gente quer reforçar aqui de maneira verbal, porque lá você vai encontrar esse material para você adquirir e muito mais conteúdo que a Eliane tem por lá. Então tá aí, @elianemelo.destrave, @elianemelo.destrave. E ela fala também sobre educação sexual para casais, é muito legal, tem muito conteúdo lá. Siga aí no Instagram, tá passando na telinha nesse momento. Eliane, muito obrigada, você é fantástica, obrigada por esse presente precioso. Não, isso aqui para mim é ouro. Ouro. Ouro já vai entrar agora na leitura do Davi. Rapaz, espetacular. Deus manda pra gente na hora certa. Na hora, né? Acessa lá, gente. Eliane, obrigada. Eliane, um abraço pra você de casa também. A gente terminou no Laço aqui, já vem o Vida e Saúde. Amanhã às 2h30 da tarde a gente continua essa semana fantástica. Amanhã vamos falar sobre superproteção ou negligência. É amanhã aqui no